Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado amigo Jesus. Bom, turminha, hoje eu vou iniciar com vocês uma nova série. Essa série tem como título Como é Deus? Será uma série de 10 vídeos nós falando sobre as características de como é Deus, deste livro aqui, ó, tá vendo? Eu vou estar trabalhando com vocês este livro aqui. Eu já trabalhei com vocês a série Quem é Deus? Então, na série Quem é Deus, nós aprendemos sobre a existência de Deus, a unidade e a trindade de Deus, a natureza de Deus, a obra de Deus na criação e a sua providência e a obra de Deus na redenção. Nessa série aqui, Como é Deus, nós vamos aprender sobre a santidade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus e a fidelidade de Deus, tá bom? Então, vamos ter essa série de 10 histórias, 10 encontros, né? De nós aprendemos sobre como é Deus. E a primeira lição que nós vamos aprender sobre Deus é santo, sobre a santidade de Deus. Então vamos à nossa história de hoje. Olha aqui tá esses dois menininhos, ó. Esses dois meninos aqui, eles estão, quando você olha a figura aqui, o que eles estão tentando fazer? Eles estão medindo a sua altura. E você já mediu sua altura? Você já mediu e sabe, não sua altura física, mas a sua altura assim, de se você é bom ou não? Então, esse daqui é o Davi. O Davi sabia que ele não era bom, pois ele era um menino muito mal, porque todo mundo falava isso. A sua mãe sempre dizia para ele: menino, você tá fazendo muita maldade. E o seu pai algumas vezes pegava ele falando mentira ou até roubando. Então ele sempre arranjava problema com a professora na escola. Ninguém nem mesmo podia dizer que ele era bom ou que ele era um menino bem comportado. Já a Natália era diferente do Davi. A Natália, em algumas maneiras, que ela era diferente do Davi. Ela estava sempre arrumadinha, toda limpinha, seu cabelo sempre bem penteado, com uma fita linda amarrado, seus olhos azuis sempre pareciam inocentes. E ela tinha um sorriso encantador. Todos pensavam que ela era uma boa menina. E seus pais muitas vezes falavam: nossa, Natália é uma filha maravilhosa, ela é uma menina muito boa. Mas se você pudesse olhar diretamente nos pensamentos e no coração da Natália, poderia ver que ela sentia inveja da sua amiga Sandra por causa da bicicleta que a amiga tinha. Às vezes, em seu coração, ela ficava irada com o seu irmãozinho e ela batia nele quando ninguém estava olhando. Então, nenhum menino ou menina é completamente bom, porque a Bíblia fala lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem, precisa de Deus. Então, Deus é quem nos mede, não nós. E na medida de Deus, todos nós somos pecadores. E se você gosta de medir a sua altura, às vezes, para ver o quanto você cresceu, não é? Às vezes lá na escola mesmo, na sala de aula, no médico, tem lá aquela medida, aquela fita na parede, para saber se você cresceu ou não. Se você mesmo mediu, é provável às vezes que você diga até que você é mais alto do que realmente é. E o menino chegou para sua mãe e falou assim: mãe, eu sou tão grande quanto o gigante Golias. Eu tenho 3 metros de altura. Aí a mãe falou: mas da onde você tirou isso, menino? Bem, mãe, eu peguei uma régua, minha régua lá do meu estojo da escola, e eu fui me medir, deu 3 réguas, então eu tenho 3 metros de altura. Ou seja, ele mediu errado, porque a régua da escola é sempre 30 centímetros, então 3 réguas vai dar o quê? 90 centímetros, e não 3 metros de altura. Na Bíblia, Deus deu para nós o quê? 10 mandamentos ou leis que mostram quais são as suas medidas. Elas foram dadas originalmente por Deus para o homem chamado
Moisés. E elas foram escritas por Deus em 2 tábuas, ó, que são os 10 mandamentos. E esses mandamentos nos dão uma descrição do que um homem perfeitamente bom deveria ser e o que ele deveria ou não praticar. E esses mandamentos, o que está lá nos 10 mandamentos? Está falando que você não deve ter outros deuses além de Deus, que você nunca deve usar o nome de Deus sem cuidado ou como um palavrão, você não deve honrar e obedecer aos seus pais, você nunca deve pegar nada que lhe pertença, você nunca deve falar mentira, você nunca deve ter inveja de ninguém ou do que a outra pessoa tem. E o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele colocou todos esses mandamentos em 2. Ele lá numa passagem do jovem rico, ele falou bem assim, perguntou para ele: você segue todos os mandamentos? E ele, sim, sigo, Senhor, querendo se fazer de bom. Ele falou, são todos os mandamentos que meu pai deu. Se você seguir esses 2, você já está fazendo todos os outros. E aí, quais foram esses 2 mandamentos que Jesus ali fixou? Você deve amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo, você deve amar as outras pessoas da mesma maneira que você se ama. E você é realmente bom? Você ama a Deus de todo o seu coração? Você ama a outra pessoa tanto quanto você se ama a si mesmo? Especialmente quando a outra pessoa te faz mal? E aí? Essas são as medidas de Deus. E como você usa essas medidas? Deus diz que todos nós estamos em falta diante dele dentro dessas medidas. Como essas 2 crianças, ó, o Davi e a Natália. Alguns meninos e meninas são iguais ao Davi e estão muito longe dessa medida de Deus. A Natália talvez não esteja tão longe quanto o Davi, mas mesmo assim ela está longe da verdadeira bondade e das medidas de Deus. E Deus, crianças, a Bíblia nos fala 4 palavrinhas que resume a santidade de Deus, o quanto Deus é santo. Qual que é a primeira palavra? Que ele é completamente, ó, Deus é 100% bom. Então tá aqui, ó, Deus é sempre bom. E dentro da sua bondade, ele só tem bons pensamentos, ele só faz coisas boas, ele não é como nós. Ele está à altura do seu padrão. A outra coisa palavrinha que resume a santidade de Deus é a sua pureza, que Deus ele é 100% puro. 100% puro significa que ele é completamente limpo e não tem sujeira nenhuma. Pensa, ó, no ouro, como essa aliança que está aqui, ó. O ouro, para ele ser um metal precioso, valioso, ele não pode ter nenhuma impureza. Se ele tiver uma impureza, ele não vai brilhar, não vai ter o brilho que ele realmente precisa. Às vezes ele pode ter se até jogado fora como refúgio. Então, às vezes usamos como figura de Deus um círculo amarelo. Por quê? Porque ele é tão puro e como uma figura do céu, que é o lugar onde Deus vive. E também é puro. Nós também achamos que a neve é algo puro, porque a neve é branquinha assim, que chega a dói os olhos. Mas, na verdade, nem o ouro e nem a neve é tão puro quanto Deus. Um dia, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, algo muito especial aconteceu com ele. Ele levou seus discípulos Pedro, Tiago e João até o monte e lá ele se transfigurou, ou seja, ele se transformou em como ele realmente era. Ele, por um momento, ele deixou ali a sua figura humana e se transformou como ele realmente é no céu. E a Bíblia fala que na sua transfiguração ele brilhou tanto, sua roupa se tornou brilhante e branca como a neve e a luz. E um brilho que ninguém poderia jamais produzir. Os discípulos caíram para trás atemorizados de ver tanto brilho. Este é o retrato da sua pureza e da sua glória, porque Deus, ele é Deus Filho.
E ele é completamente puro, ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado. Este quadro do Senhor Jesus Cristo nos ajuda a ver o quanto Deus é puro. E ele também é luz, como nos lembra essa figura aqui, ó. A Bíblia diz que Deus é luz e que nele não há escuridão. Está lá em 1 João 1:5. A luz é uma das coisas mais puras que conhecemos e é completamente o oposto da escuridão. Deus é luz, ele é uma luz brilhante e bonita, da mesma maneira que os 3 discípulos viram lá no topo da montanha. A Bíblia fala a respeito da beleza e da santidade de Deus, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 21, que o que é limpo, é puro, é sempre bonito. A luz é bela, a lua, as estrelas, o nascer do sol, o pôr do sol são belos, mas Deus que é luz é muito mais bonito do que qualquer um desses. E ele também é santo. A Bíblia nos usa essa palavra especial para descrever Deus na sua bondade e na sua pureza. Ele é o único que é santo. Esta palavra santo significa que Deus está separado de todo o mal e de todo o pecado. Ele é livre e separado de tudo o que é mal ou pecaminoso. Ele nunca está sujo, manchado e nunca se esquiva ou se esconde na escuridão. Deus é bom, Deus é puro, Deus é luz e Deus é santo. E a Bíblia nos conta que um dia um homem chamado Isaías, que era um profeta de Deus, ele teve um sonho, teve uma visão. E ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. Acima desse trono havia anjos, cada um com 6 asas. E ele ouvia também o que esses anjos diziam, um para os outros, repetidas vezes, que é o nosso versículo de hoje, ó, que está lá em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 3, está escrito, ó, e clamavam para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Então, os anjos estavam clamando que Deus, ele é santo, santo, santo. Mas não há pecado onde Deus está. Então, se Deus está no lugar, ali não há pecado. Alguns muros são tão altos como esse da figura que ninguém pode passar por eles. Por mais que você tente pular o muro, não tem como. E já nós vimos, ó, que Deus é bom, puro e santo, que ele é luz. Esses são fatos, mas você precisa saber o resultado dos fatos que você aprendeu. Por exemplo, você aprendeu na escola que seu professor quer que você o escute enquanto ele fala. Isso é um fato, não é? Se o professor está falando, ele quer que o quê? Que você presta atenção no que ele está falando. Mas qual é o resultado desse fato? Se você não escutar ou falar enquanto ele está falando, ele vai te repreender. Então, esse é o resultado de você não ter prestado atenção. Então, quais são os resultados de Deus ser tão bom, tão puro e tão santo? O primeiro resultado é que Deus nunca fará ou dirá nada de errado. É impossível para Deus praticar algo errado. Ele sempre será bom, e perfeito. Nunca devemos culpar a Deus pelo mal e errado que acontece na nossa vida, porque se algo de errado ou de ruim ou de mal está acontecendo conosco, não é culpa de Deus, a culpa é nossa de não obedecermos a Ele. Embora Deus ame muito a você e a mim, Ele odeia nosso pecado. Pensa num papai e numa mamãe que está com um filho doente. Seu filho está lá dodói. E é uma doença séria. O pai e a mãe amam aquele filho, vai fazer tudo por ele, mas o pai e a mãe odeiam aquela doença que está fazendo com que seu filho fique doente, que está fazendo com que eles fiquem no médico direto, que seja internado no hospital, que gaste lá dinheiro, às vezes até que não tem com remédio. Então, eles amam o filho, mas eles não amam, não querem saber daquela doença no seu filho. E eles querem o quê? Resolver o problema daquele doença, às vezes
muitas das vezes a doença é uma doença que não tem cura. Pois bem, o pecado é a mesma coisa, assim também com Deus. Ele ama você, mas o seu pecado não. Ele não quer que você peque, porque o pecado é como se fosse uma doença, que vai o quê? Contaminando a nossa alma, o nosso coração. Um resultado muito especial é que ele não permitirá o pecado na presença dele. Ele não permite porque ele é santo e separado do pecado. Não existe pecado no céu onde Deus vive. Então, ele é santo e separado do pecado. Há uma barreira, como se fosse um muro entre nós e Deus. E você e eu não podemos atravessar essa barreira sozinho. Não importa o quanto nós tentamos. Dá um exemplo, se a sua mãe acabou de lavar a cozinha, tá lá a cozinha dela limpa, linda, maravilhosa. Aí você chega da rua com o pé todo cheio de lama, porque você tava jogando bola e tava chovendo, tá lá com o tênis cheio de lama. Sua mãe vai deixar você entrar na cozinha dela? De jeito nenhum. Ela vai falar primeiro pra você fazer o quê? Não, pode tirar esse sapato, tira aí fora, limpa o pé pra você entrar pra dentro, não é assim? Você acha que Deus vai permitir que nós entremos com o nosso pecado no céu, que é 100% santo e puro, aonde ele está? De jeito nenhum. E todas as pessoas do mundo são pecadoras, ninguém é completamente bom. Isso quer dizer que ninguém vai para o céu quando morrer, a não ser que encontre uma maneira de lidar com o pecado e se livrar dele. Ou melhor ainda, a não ser que Deus encontre uma maneira de resolver isso, porque só ele tem esse poder. Porque Deus é santo, ele precisa castigar o pecado. Ele não pode fechar seus olhos para isso. Ele precisa lidar com isso. Se alguém transgredir uma lei no nosso país, ou seja, roubar ou matar alguém, essa pessoa não vai ser julgada e não vai acabar tendo que pagar pelos seus erros. E Deus não vira as costas para o que já foi feito. Deus não vira as costas para as coisas erradas que você e eu fazemos. Ele precisa corrigir esse nosso pecado. E agora, como é que nós fazemos? Se todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, como é que Deus vai fazer? O André e a sua família estavam mudando para uma casa nova. Já era tarde quando eles chegaram. O pai do André disse a ele que seu quarto seria no andar de cima. O menino subiu correndo para ver o quarto. Ele abriu a porta e não pôde ver nada, porque estava escuro. É difícil ver as coisas quando nós estamos na escuridão, mas quando ele acendeu a luz, ele pôde ver tudo claramente. E não é maravilhoso, crianças? Quando você pode ver no quarto quando o sol brilha dentro dele? O problema de muitos meninos e meninas é que não enxergam a si mesmo e verdadeiramente como são. E a Bíblia fala a respeito das pessoas que vivem andando na escuridão. Aqui em João, no capítulo 12, no versículo 35, está escrito bem assim: disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Então, Jesus é a luz. É Ele que é a luz que ilumina a nossa vida. Isso significa que é difícil você sozinho enxergar o seu pecado, mas quando a luz que é Jesus brilha na sua vida, tudo é diferente, você vê claramente. Quando se está na luz, cada partícula de sujeira é revelada, nada é escondido de Deus. Ele é luz e Ele mostra como a gente realmente é. Quando o sol brilha pela janela, assim como brilhou lá no quarto do André, aí ele pôde ver que o quarto precisava de uma limpeza, tinha barata, teia de aranha, um monte de coisa suja. Antes dele entrar naquele quarto, colocar lá seus móveis, precisava o quê? Ser limpo. Então, tudo que fica escondido no escuro, quando a luz chega, não tem como nada ficar escondido. Então, a visão que Isaías teve, falando que Deus é santo, santo,
né, que os anjos clamavam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, conta que logo depois que ele teve essa visão e ele ouviu a respeito da santidade de Deus, ele imediatamente viu o seu próprio pecado e ele disse: ai de mim, que sou pecador, porque sou um homem de lábios impuros. Está lá no mesmo capítulo de Isaías, no 6, no versículo 5. Ele agora entendia como ele era de verdade, porque ele tinha visto a si mesmo à luz da santidade de Deus. Muitos anos mais tarde, Jesus, o Filho de Deus, falou a vários pecadores que os amavam, como eles poderiam pegar peixes. Eles tinham tentado a noite toda, sem sucesso, pegar os peixes. Mas quando Jesus mandou e eles obedeceram, as suas redes ficaram repletas de peixe. Isso foi um milagre. E um dos seus seguidores, chamado Pedro, a Bíblia diz que quando ele viu aquele grande poder do Senhor Jesus, ele percebeu que Jesus era realmente o Filho de Deus e que ele tinha grande poder. E ele se ajoelhou, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, pois sou um homem pecador, ó Senhor, Filho de Deus. Agora ele estava enxergando como ele realmente era e ele descobriu quanto ele era pecador perto de Jesus. Você já viu como você realmente é, criança? Você está andando nas trevas ou no reino da luz? Pense nos últimos dias, você fez algo de errado e que Deus não gostaria que você fizesse? Você pensou, falou ou fez algo de errado? Pior de tudo, você manteve o Senhor Jesus fora do seu coração e da sua vida? Você se recusou a confiar nele e segui-lo? Este é o pior pecado de todos, é você não confiar em Jesus para te ajudar. Porque Jesus, ele morreu por todos. Jesus Cristo, ele morreu por todas as pessoas. Então, todos nós somos pecadores. Mas se você confia em Jesus Cristo, você que estava com o coração cheio de pecado, você confia nele, e aqueles que confiam nele têm o seu coração limpo. Ele limpa seu coração de todo pecado. Sim, todos nós somos pecadores, cada um de nós. Todos nós vamos morrer e todos ficarão separados do Deus Santo para sempre por causa do pecado, a menos que alguém queira tomar a punição dos pecados em seu lugar. Ou seja, alguém já fez isso por você. Você vê que Deus não é somente um Deus de santidade, mas ele é também amor e deseja te salvar. Ouça as palavras deste versículo, de Romanos 3:23. Todos pecaram e todos precisam de Deus. E aqui em Isaías 53:6 também fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, toda a iniquidade de nós. O que isso significa? Significa que Deus, o Senhor, colocou sobre o seu Filho Jesus Cristo todos os nossos pecados e ele tomou o nosso castigo, de modo que não precisamos mais ser castigados. Olha que milagre maravilhoso. Porque ele fez isso, você pode ser salvo, todos os seus pecados podem ser perdoados. E você pode se tornar uma nova pessoa. Mas isso não acontece automaticamente, não. Você precisa de uma decisão. Aqui em Atos 16:31, na Bíblia fala bem assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então fala com ele no seu coração e pede a ele para salvá-lo, e ele fará isso para você hoje. Então vamos fazer uma oração pedindo a Jesus para entrar no nosso coração? Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço por tão maravilhoso milagre que o Senhor fez, ter enviado seu Filho Jesus para morrer na cruz para perdão dos meus pecados e minha salvação. Querido Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, me ajude a fazer o que é certo. Entra no meu coração, venha aqui fazer morada, seja meu Senhor e meu Salvador.
Eu até agora não sabia que todas as minhas atitudes, palavras, ações e pensamentos eram pecaminosos. Mas agora eu sei, eu entendo que para mim morar no céu contigo, eu tenho que ter a sua santidade e a sua pureza, Jesus. Então me ajude a fazer o que é certo. Desde já eu te agradeço por tão grande sacrifício que o Senhor fez por mim. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para nós cantarmos, que é dessa lição. O título dela é Deus é Santo. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz e nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz e nele não há nada escuro, não há nada escuro. Então, se Ele é luz e nós temos Ele no nosso coração, então nós também devemos ser o quê? Iluminados. O próprio Jesus falou: eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, tá bom? Nós vamos continuar com essa série, essa foi a primeira, ainda temos mais 9 bate-papos, vídeos sobre esse tema da série Como é Deus. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curte, comenta, compartilha e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau!